Ora, como é que a gente descobre a unidade de um agente político? Isso aqui é muito fundamental. Você sabe quem está agindo politicamente, quem são os personagens reais, né? Aqui é como naquele verso do Antônio Machado, a distinguir-me para la voce de los ecos, distinguir as vozes e os ecos, ou seja, o que é um agente efetivo e o que é apenas, vamos dizer, uma sombra que se move quando o agente se move. O método para fazer isso é justamente a unidade do seu discurso. Tá certo? E existem, naturalmente, 3 discursos de agentes que buscam um poder global. Existe o discurso russo-chinês, existe o discurso ocidental, que é desse pessoal do Bilderberg, e existe o discurso islâmico. Esses 3 são irredutíveis um ao outro, não tem nada que ver um com o outro, né? Então, por exemplo, você não vai poder confundir o discurso russo com o discurso islâmico, porque entre eles há uma incompatibilidade religiosa absoluta. Se falar do Império Russo, então é o império, vamos dizer, da igreja estatal russa. Quer dizer, você acha que os muçulmanos vão sair lutando para que o mundo se curve à religião ortodoxa? É nunca. Então, ali, evidentemente, se trata de dois agentes distintos. Então, eu descrevi 3 agentes. Tá certo? O plano de nova ordem mundial já estava traçado no livro do Herbert George Wells, The Open Conspiracy, que é da década de 30, e aí já era uma ideia velha. E não é só uma ideia, que é uma ideia que apareceu em 1930 e que hoje a pessoa retomar. Não, existe uma continuidade, aquilo foi passando, vamos dizer, de um grupo para outro grupo, e isso se constituiu, então, vamos dizer, o que o Carroll Quigley chamou de Anglo-American Establishment. Então, o Anglo-American Establishment tem uma história de quase 100 anos. E se você não conhece o que vem antes, você não entende o que está acontecendo agora. No entanto, a mídia só fala disso a partir dos anos 80, então como se fosse uma coisa que foi George Bush ou outros que inventaram agora. E como se fosse um projeto americano. Nações se fazem e desfazem, aparecem e desaparecem. Existem elementos e agentes que são muito mais duráveis e decisivos do que as nações. Por exemplo, o Partido Comunista é mais velho do que muitas nações do mundo, que se formaram no século XX e já desapareceram. A Igreja Católica, então, é muito mais velha. A maçonaria também é muito mais velha. E assim por diante. Quer dizer, os movimentos... O Islã, então, nem se fala. Quer dizer, o Islã passa por cima de identidades nacionais que nem um trator. Então, esses são os verdadeiros agentes, não as nações. Essa doutrina Morgenthau pôs merda na cabeça de muita gente. Quer dizer, formalmente, oficialmente, aqueles que convivem no cenário internacional são nações, os representantes das nações. Na ONU estão lá os representantes das nações. Mas quem disse que essa distribuição nominal de papéis corresponde à verdadeira identidade material dos agentes? Ora, esse é um erro de metodologia absolutamente primário. Não é isso? Você tem que, por trás das identidades oficiais, buscar quem são os agentes reais. Por exemplo, o movimento comunista, ele dominou 10, 20, 30 nações e as identidades nacionais pouco lhe interessavam. Quer dizer, Stalin suprimia ou criava nações como bem entendia. Como Napoleão, que criava reinos da noite para o dia e depois desfazia. Mesma coisa. Então, nomes de nações, de estados é uma coisa. Identidades objetivas dos agentes reais é outra coisa completamente diferente. A elite globalista nem corresponde ao Estado americano, nem muito menos aos interesses nacionais dos Estados Unidos. Ela originou-se fora dos Estados Unidos, compõe-se de indivíduos e grupos de várias nacionalidades distintas e sempre teve a clara consciência de que seus interesses não correspondem de nenhuma nação em particular. Ora, se os interesses da elite globalista correspondessem exatamente ao do Estado americano, então para que precisaria existir uma coisa como o Grupo Bilderberg, onde esses grupos e pessoas se reúnem extraoficialmente com outros que também não estão ali como representantes de Estados, para traçar planos que transcendem infinitamente os interesses de qualquer nação em particular. Eles não fariam nada disso, eles simplesmente iriam nas reuniões da ONU e apresentariam, como representantes do seu país, os planos que são do interesse do seu país. Se eles não fazem isso, é porque existe um outro esquema de relações por cima das relações entre Estados. Por cima ou por baixo,
a política do Departamento de Estado, já há quase meio século, e com uma interrupção na era Reagan, tem consistido exatamente em colocar no poder, e nos vários países do mundo, os piores inimigos dos Estados Unidos, cada um deles associado a uma concepção holística. Ou são muçulmanos, ou são comunistas. Né? A lista é imensa, e isso é uma coisa, vamos dizer, constante. Como é que se pode dizer, então, que a elite americana quer desmantelar, quer dissolver todos os blocos holísticos, quando é justamente esses blocos holísticos que ela tem colocado no poder no mundo? Né? Mais ainda, dizer, como um dos virtuais centros de resistência à ordem democrático-liberal americana, o Dugin assinala a China. E diz, a China ainda pode oferecer muitos problemas para os Estados Unidos. Fala, bom, muito bem, mas quem foi que criou, inventou, criou e patrocinou a transformação da China em grande potência? Foi exatamente a elite norte-americana. Tá certo que, desde os anos 80, não fez senão encher a China de dinheiro, desmantelar a indústria americana todinha e passar tudo para a China, tá certo? E dar dinheiro para os camaradas comprar bomba atômica para jogar onde? Nos Estados Unidos mesmo. Isso é a elite americana que está fazendo. Esta mesma elite que o Dugin diz que está querendo desmantelar todas as entidades holísticas e implantar a democracia liberal no mundo. O que seria a economia chinesa sem um maciço investimento americano? Não seria nada. Absolutamente nada. Quer dizer, a China tinha chegado a ter uma grande economia no século XIX, 1820. Depois caiu, que foi uma desgraça. Depois o regime comunista passou em cima daquilo como se fosse um trator, reduziu tudo à extrema miséria. Né? Depois que caiu a União Soviética, aí sim que a China estava em maus lençóis, o americano correu lá e criou a indústria chinesa, criou a China como potência, meu Deus do céu. Né? Então eu quero saber quais são os agentes reais que estão no processo, o que eles estão dizendo, o que eles dizem para nós e o que eles dizem para si mesmos e o que eles estão fazendo. E daí eu cheguei à conclusão de que existem 3 agentes fundamentais. O bloco globalista de Bilderberg, o bloco russo-chinês e o bloco islâmico. A unidade desses 3 blocos é óbvia, mas só um deles tem autodefinição geopolítica, ou seja, corresponde a nações e estados. O Islã não corresponde a nenhuma nação e estado. Ele passa por cima de interesses nacionais de quem quer que seja. E o bloco globalista americano passa, obviamente, por cima de todos os interesses nacionais, a começar pelos próprios Estados Unidos. Então, um se define geopoliticamente. Por que se define geopoliticamente? Porque esta elite russo-chinesa, ela se identifica com o Estado russo, com o Estado chinês, porque é só ela que existe ali. Não há grupos concorrentes. A elite dominante da Rússia e da China é a elite do velho Partido Comunista. Mataram todos os seus oponentes, só sobrou. Então, eles são a classe dominante. E, como tem total controle do seu país, então é lógico que os interesses deles correspondem ao interesse do seu país. Não se pode dizer o mesmo da elite islâmica, porque os interesses do califado universal se sobrepõem infinitamente aos interesses de qualquer nação islâmica. A nação tem que ceder às exigências, tá certo, da unidade muçulmana. E quem ficar contra vai ser derrubado, como foi derrubado Mubarak, como serão derrubados outros. Mais dia menos dia eles caem. Então, por mais poderoso que seja o governo da nação tal, ele não pode resistir contra 28 países que o cercam. Né? E contra a elite chamada anglo-americano, que é anglo-americano, germano, franco, italiano, etc, 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 também está na cara que ela não defende os interesses de nação nenhuma, mas os interesses de um futuro governo mundial, se possível. Né? Então, quer dizer, eu fiz isso porque eu quero realmente saber quem está agindo. Existem outros personagens em cena. Se você perguntar, bom, e os Estados Unidos? Digo, os Estados Unidos, como nação e como Estado, não são um agente no processo internacional. De maneira nenhuma. São terrenos em disputa. Só existe ação quando existe uma unidade de intenções. Vamos supor o seguinte, você está sentado e de repente lhe dá vontade de ir no banheiro cagar. Se você ficar dividido entre vou ou não vou, vou ou não vou, você não vai. Só quando você decide, agora eu vou mesmo.
Então, até para você cagar, precisa unidade de intenções. Então, só existe uma ação quando você consegue delinear com documento e com fato uma unidade de intenções consciente no agente. Né? Agora, que unidade de intenções pode ter o Estado americano que está dividido, que está em disputa por 1001 facções diferentes? Então, é claro que o governo tem que agir, mas ele tem que fazer uma coisa com outra. Mas não existe uma ação global coerente dos Estados Unidos. Não, existem ações desencontradas refletindo os grupos que estão no poder no momento. Então a política externa americana foi uma no tempo do Reagan, foi outra no tempo do Bush, outra no tempo do Clinton e a outra agora com o Obama. Então não há uma unidade coerente de ações. Isso numa democracia é impossível, minha gente. Unidade de ação ao longo de 10, 30, 40 anos só é possível com uma ditadura que permaneça no poder e faça planos de 50, 60 anos. O cara que assume o poder aqui para ficar lá 4 anos, ele não sabe nem se ele vai ser reeleito na eleição seguinte. Então ele tem que fazer rapidamente o que tem de fazer. Claro que por trás existe uma elite, esta sim de alta duração, que tem planos de longo prazo, mas ela não se identifica com o Estado. Quer dizer que se essa elite globalista dominasse o Estado completamente, como a elite russa domina a Rússia, a elite chinesa domina a China, então sim, você veria uma política coerente e constante dos Estados Unidos, sempre na defesa dos seus interesses, o que não acontece de maneira alguma. Então, quer dizer, os Estados Unidos como nação e Estado não são um agente no sentido em que são agentes aquelas 3 forças que eu descrevi no debate. A Igreja Católica também não é um agente, embora ocupe um espaço. Por quê? Porque ela também está dividida. Não há planos globais a que a Igreja Católica inteirinha sirva. Tá certo? A comunidade judaica, importantíssima, embora seja pequena, importantíssima. Ela é um agente nesse cenário? Não, porque ela também está dividida. Metade do judeu quer uma coisa, outra metade quer outra. Tá certo? Então, aqui nos Estados Unidos, tudo quanto é judeu é esquerdista. Quer dizer, quer que Israel se exploda. Tá certo? Você não pode dizer o mesmo dos judeus que vivem em Israel. Tá certo? Então, esses vários elementos, se você disser a maçonaria não é um agente, meu Deus do céu, porque existem facções, é um negócio, aquilo, um saco de gato. Então, os únicos agentes no cenário internacional são esses que eu disse, esses 3. Os outros são ou sombras ou são terrenos em disputa, são vítimas inermes do processo, mas não são verdadeiros agentes. E a identidade real dos agentes só coincide com identidades nacionais e com entidades estatais no caso da Rússia e da China. Por quê? Porque a unidade de ação que a elite traçou para esses países é obedecida pelo país inteiro. São governos ditatoriais que podem fazer o que quiserem. Então, se o povo não quiser, bom, o povo que vai roer o pé da mesa. Querendo ou não, vai ter que colaborar. Tem algum chinês que pode chegar para os generais e dizer, não, nós não queremos isso, queremos outra coisa, não pode dizer nada. Na Rússia, também, você pode dizer, mas daí o Putin te manda lá uma carta cheia de polônio e você morre, porra. Espero que não mande uma carta para mim, hein?